fiz isso? Não sei, não sei. É que, na verdade, eu sempre tenho uma pequena dificuldade em fazer essa entrada. Se vocês soubessem o tempo que eu passo pra fazer a entrada, vocês têm noção. Eu fico aqui assim, ó. Oi, galera. Não, aí. Oi, meu povo. Não, aí. Oi, gente. Não. Nunca fico satisfeita. Mas, enfim. Oi, galerinha de Pernambuco. Meu amado Pernambuco. Oi, galerinha do Nordeste, que me representa. Oi, galerinha do Brasil. É, o Brasil. Oi, galerinha do mundo, né? Por que não? Por que não? Bem, gente, o tema de hoje vai ser sobre a divisão da história. E aqui eu vou estar falando o porquê a gente estuda a história de forma dividida e cronológica, né? Quais são essas divisões e que estuda cada uma delas. Primeiramente, eu preciso dizer que quando se fala em divisão da história, é de uma forma didática que eu estou falando, é como está nos livros de história. E é como o Brasil estuda, né? Porque lá fora, por exemplo, você não vai estudar a história do Brasil, né? Estuda aqui mesmo. Então, assim, a gente vai ver a divisão da história geral, que está relacionada à história do mundo, e a divisão da história do Brasil, que está relacionada à história do Brasil. Ah, vá, é mesmo? Bem, primeiramente vamos à importância, né, de estudar as divisões da história, de estudar a história de forma dividida. É muito simples, gente. Não tem como você estudar um assunto de história lá da Idade Moderna sem você ter estudado o contexto, os assuntos da Idade Média. Por quê? Porque a Idade Moderna, ela vai ser justamente uma consequência do que aconteceu lá na Idade Média. Vocês vão entender quando eu começar a falar de cada época mais especificamente. É importante ressaltar que essas denominações não foram dadas na época em que se vivia. Por exemplo, lá no ano de 476, o povo da época resolveu dar o nome de Idade Média. Agora, gente, estamos na Idade Média. Não, não se tinha essa noção. Esses nomes vão sendo dados, denominados, bem posterior e pelos historiadores que foram estudando as características de cada ano e aí denominaram a Idade Média. Enfim, vamos ao que interessa. Quando eu falar de cada época, o que se estuda em cada época, vocês vão começar a entender a importância de se estudar a história de forma cronológica. Porque não tem, volto a dizer, não tem como entender a Idade Moderna sem entender a Idade Média. Não tem como entender a Idade Contemporânea sem entender a Idade Moderna. Porque uma época é resultado da outra, é consequência da outra, beleza? Pré-história. Quando eu entro em pré-história, eu já entro numa questão um pouco minuciosa. Por quê? Porque há um tempo atrás, na época, há um tempo atrás mesmo, assim, muito tempo atrás, tipo anos atrás, tipo séculos atrás, quando eu prestei vestibular. Não que eu seja assim, velha, né? Não é bem isso, mas realmente faz muito tempo. Houve uma questão, entrou em debate aí, se a pré-história faria parte da história. E aí eu lembro que para um professor dizia que não, que teve uma questão que caiu assim no vestibular. Assinale a alternativa correta em relação às divisões da história. E aí quem assinalava que a pré-história fazia parte da divisão da história estava assinalando errado, porque a pré-história não fazia parte da história. Quais eram os argumentos? Primeiro porque já tem o nome pré-história, então ele vai anteceder a história, né? Pré-história, então não faz parte da história. E segundo, porque é um período anterior à invenção da escrita. Então, se denominava história, eu não sei se isso consta ainda nos dias de hoje, porque a história está sempre mudando, né? Vocês têm que ter essa noção. Mas se denominava história, o período posterior à invenção da escrita. Então, pré-história não fazia parte da história. Mas aí eu pergunto, aí vem uma questão filosófica minha, uma pergunta minha, tá ligado? Se não faz parte da história, por que é que diabos pré-história está nos livros de história? E aí? Mas aí deixar essa questão de lado e vamos ao que interessa. Não que isso não interesse, mas vamos ao que interessa. Na pré-história a gente estuda o quê? A evolução dos hominídeos, aquele assunto lá dos australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, enfim. A chamada evolução humana, né? Até chegar ao Homo sapiens sapiens, que seríamos nós, os seres humanos. É isso mesmo? É isso mesmo.
A gente estuda também a divisão desses períodos, né? Por exemplo, a idade da pedra lascada e a idade da pedra polida, que seriam os períodos paleolítico e neolítico. Como era a habilidade, como se deu a evolução da habilidade desses hominídeos naquela época. A gente estuda também os registros que aqueles povos deixavam nas cavernas, né? E aí a gente agora entra na antiguidade, né? Na chamada Idade Antiga. E o que é que a gente estuda naquela época? A gente vai estudar as grandes civilizações, né? É quando começam a se formar as cidades, as aldeias, os povos, enfim. Começa a se criar, a se ter ideia do que é uma política, do que é uma sociedade, do que é uma cultura. E aí a gente estuda o quê? A civilização egípcia, a civilização mesopotâmica, os hebreus, fenícios, persas, vários povos. Desses povos, eu vou citar duas grandes civilizações, que é a civilização grega e a civilização romana, porque essas civilizações construíram grandes impérios. E aí é que entra a questão chave de uma mudança de uma época para outra. Porque o Império Romano, ele vai ter uma ascensão muito grande, ele vai se fortalecer. Só que aí, ao longo dos anos, com as invasões bárbaras, devido a vários motivos que eu vou entrar em outro assunto, o Império Romano vai ter o seu momento de ascensão, mas também vai ter o seu momento de queda. Vai haver a queda do Império Romano, que com essa queda, por N motivos, que nós vamos estudar em outro assunto, vai se dar consequência à Idade Média. Por quê? Porque vai vir uma outra cultura, totalmente diferente daquela. Vai vir um outro sistema econômico. Vai vir agora o fortalecimento da Igreja Católica. Lá na Antiguidade se adoravam vários deuses. O imperador era a figura de Deus. Então tudo isso vai mudar. Por isso que no mais tardar os historiadores vão denominar essa época uma outra época. E aí vão dar o nome de Idade Média. Ou denominar também Idade Medieval, ou, como preferirem, Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque se considerou uma cultura atrasada, né? Uma cultura que se baseava apenas na igreja. As artes estavam ligadas à igreja. A arquitetura, a pintura, tudo estava ligado à igreja. O sistema econômico agora vai ser baseado em feudos, é o chamado feudalismo, né? Onde haviam os grandes senhores feudais e os servos que serviam a esses senhores feudais em troca de terras. Com o fortalecimento da igreja, também vai ter o estudo das cruzadas, que foram guerras em nome da cruz, e vai ter também a Santa Inquisição. Uma época que eu gosto muito de falar sobre ela, porque eu gosto muito. É isso. Aí a gente vai entrar na Idade Moderna, e aí é quando a gente vai estudar o renascimento cultural, né? Que aí se diz que a cultura vai renascer novamente, porque vão vir grandes filósofos, grandes pintores, artistas questionando a igreja. É quando justamente está no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? E que chama de Baixa Idade Média, porque a gente tem a Alta Idade Média e tem a Baixa Idade Média. E aí a gente, por fim, entra na Idade Contemporânea. E aí na Idade Contemporânea a gente já estuda as grandes guerras mesmo, né? Que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vai estudar a Guerra Fria. Enfim, vai estudar também assuntos como as ideologias políticas, né? O comunismo, o socialismo, o comunismo de novo. O comunismo, o socialismo e o capitalismo já é um assunto que eu não curto muito, mas sabe o que eu fico me perguntando, gente? Quando será que vão dar outra denominação para essa época que a gente tá vivendo? Porque já devia sair, né, da Idade Contemporânea, já devia botar um outro nome. E eu já tenho uma sugestão. Vai botar assim, ó, Idade, ninguém entendeu nada. Nossa, que bosta! Porque eu vou te contar, a gente tá vivendo uma era que, puta merda. Mas aí vamos entrar agora em História do Brasil. A História do Brasil é bem mais prático, né? Porque a História do Brasil ela é só dividida em 3. Período colonial, período imperial e período republicano. E assim, não é que na história do Brasil a gente não teve o período da pré-história. A gente tem vestígios arqueológicos. Mas didaticamente, nos livros, a história é dividida dessa forma. Desses 3 períodos que eu acabei de te contar. Lá no período colonial, a gente estuda o quê? A chegada dos portugueses, né? Fudendo o nosso país.
nossa cultura, nosso Brasil. Por que isso? Aí eles chegam aqui, colonizam, exploram, e aí a gente tem o momento também do trabalho escravo. Tudo isso vai ser característica lá do período colonial. Aí esse período acaba e a gente entra no período imperial, que vai ser baseado em imperadores, né? É quando vem a independência do Brasil. E esses imperadores eram o quê? Portugueses. Não. Nossa, que independência, né? Que independência a gente tem. Mas eu vou entrar aí também numa outra aula. E aí a gente tem o ciclo do ouro, a gente tem o ciclo do ouro, não, o ciclo do ouro é no período colonial, né, Carolina? A gente tem o ciclo do café. Bem, aí finalmente a gente entra agora no período republicano, que é onde vai ter a predominância dos presidentes, né, da república, e aí vai ser uma forma de governo totalmente diferente daquela do império, né? E aí vai ter a Era Vargas, vai ter o governo de Kubitschek, enfim, vai ter toda a cronologia aí dos presidentes, um assunto chato pra caralho, ao meu ver, pelo menos. Porque é tudo a mesma coisa, todo mundo roubando todo mundo, fazendo nada pelo país. Tá, talvez eu esteja sendo bem radical, mas é praticamente isso. E é isso, gente. A divisão da história é essa, tanto da história geral quanto da história do Brasil. E eu vou pedir pra você o que agora? Eu vou pedir o que pra você? Pra você curtir esse vídeo. Gostou? Curte. Não gostou? Curte mesmo assim. Por quê? Porque você tem que levar em consideração que eu ainda tô no início, né? Eu ainda não tenho microfone de lapela, então o áudio não sai tão bom quanto eu gostaria. Eu ainda não tenho uma câmera maravilhosa, então a imagem também não sai tão boa quanto eu gostaria. Eu não tenho tripé, eu tô lascada. Mas eu vou melhorando aos poucos. Então curte, tá bom? Tá bom? Tá bom? Curte e também se inscreve, né? Porque eu acho legal você curtir e se inscrever. Não custa nada. Não paga. Beleza? Vou deixar minhas redes sociais também, porque se você quiser me ver lá, pagando um mico lá no Instagram, tô sempre pagando um mico lá. Sempre. E também vou deixar o Facebook, é isso aí, tchau. Até a próxima.